TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Muito bem, com alegria, estamos mais uma vez nesse sábado. O programa Respostas está de volta. Então, nós estamos aqui mais uma vez para fazer esse caminho com vocês que participam desse programa. Cada vez mais tenho encontrado pessoas que têm dito: olha, eu estou assistindo o programa Respostas, que bom. Nós contamos com a participação de vocês. E nós queremos então dar continuidade ao nosso programa sempre. Fazendo como nós fazemos. Vocês que já conhecem a dinâmica do programa sabem que num primeiro momento nós vamos refletir sobre algum tema, onde recebemos a orientação da igreja nesse tema, exatamente para que possamos iluminar, nossa vida, iluminar nossa vida de fé, encontrar no caminho da nossa vida aquelas luzes, aquelas orientações que a gente precisa para caminhar segundo o Evangelho, para caminhar segundo a vontade de Deus. É isso que nós queremos, é esse o caminho que cada cristão busca fazer no seu percurso. Então, o programa Respostas quer contribuir para você que já tem uma direção, que tem a meta. Estamos todos caminhando rumo ao céu. Nós queremos viver em plenitude, já neste mundo, possuir aquelas que são as primícias do amor, daquilo que Deus prepara para nós, mas também aguardar na esperança aquela plenitude que Deus prepara para nós. Então, no primeiro momento do nosso programa, nós queremos fazer a reflexão sobre esse tema. E vejam que hoje nós vamos perceber que pode parecer estranho para nós, que já estamos acostumados a ouvir que o chamado à perfeição, o chamado à santidade é algo próprio, de cada um de nós. E veja, cada um de nós escolhe um caminho. Na escolha desse caminho, Deus age, fornecendo-nos todas aquelas graças, aqueles dons, aqueles bens que favorecem para que cada um, no seu estado de vida, no seu trabalho, na sua missão, possa ter condições de realizar a contento a sua ação, a sua missão nesse mundo. Deus nos ampara nesse caminho com a ação da sua graça. Por isso, todos nós, independente do estado de vida, devemos, podemos e, de fato, Deus nos ajuda a seguir aquele caminho no estado de vida em que nós nos encontramos. Então, esses estados de vida, eles têm características próprias, mas todos esses caminhos são caminhos que levam à perfeição, que levam à realização plena do nosso ser, da nossa vida. Por isso que agora nós vamos colocar a leitura para você acompanhar, e depois dessa leitura a gente volta e vamos refletir juntos então sobre esta dinâmica que envolve a vida de cada um de nós. A diversidade de estados de vida na igreja, no mundo, é um sinal desse amor de Deus, e cada estado é amparado pela luz divina que nos encaminha, que nos orienta na direção do bem, na direção do amor. Vamos acompanhar então a leitura do texto de hoje. Vocação universal à santidade na igreja. A santidade nos diversos estados de vida. Uma mesma santidade é cultivada por todos aqueles que nos vários gêneros de vida e nas diferentes profissões são guiados pelo Espírito de Deus e, obedecendo à voz do Pai e adorando em espírito e em verdade, seguem a Cristo, pobre, humilde e carregado com a cruz, para merecerem participar da sua glória. Em primeiro lugar, devem os pastores da Igreja de Cristo, à imagem do sumo e eterno sacerdote, pastor e bispo de nossas almas, desempenhar o seu ministério santamente e com entusiasmo, com humildade e fortaleza. Assim encontrarão nele um magnífico meio de santificação própria.
Os presbíteros, à semelhança da ordem dos bispos, de quem são a coroa espiritual, e participando da graça ministerial dos mesmos através de Cristo, eterno e único mediador, cresçam no amor de Deus e do próximo. Pelo exercício cotidiano do seu dever, conservem o vínculo da comunhão sacerdotal, abundem em todo o bem espiritual e sejam para todos um testemunho vivo de Deus. Os ministros de ordem inferior participam também de modo peculiar da missão e da graça do sumo sacerdote, sobretudo os diáconos que, servindo nos ministérios de Cristo e da Igreja, devem conservar-se puros de todos os vícios, agradar a Deus e procurar fazer todo o bem diante dos homens. Os clérigos, que são chamados pelo Senhor e segregados para o seu serviço, se preparem sob a vigilância dos pastores para os cargos de ministros. São obrigados a ajustar a sua mente e coração a tão sábia escolha, sendo assíduos na oração, fervorosos no amor, preocupados com tudo que é verdadeiro. É necessário que os cônjuges e os pais cristãos, segundo o seu próprio caminho, se ajudem mutuamente a conservar a graça no decorrer de toda a sua vida, numa grande fidelidade de amor, e que eduquem na doutrina cristã e nas virtudes evangélicas a prole que receberem amorosamente de Deus. Todos os fiéis se santificarão dia a dia, sempre mais nas diversas condições de sua vida. E precisamente através de todas estas coisas, desde que a recebam com fé das mãos do Pai Celeste e cooperem com a vontade divina, manifestando a todos, no próprio serviço temporal, a caridade com que Deus amou o mundo. Lumen Gentium, número 41. Quando nós olhamos esse texto, é claro que boa parte dele é dedicado aos ministros ordenados ou aqueles ministros da igreja, né, que fala da diversidade de missão que cada um tem dentro da hierarquia, dentro da própria igreja. E se coloca que a cada um é oferecido o meio da sua santificação. A cada um é oferecido aquele caminho, né, próprio, que nós vamos chamar de estado de vida. O que é estado de vida? É aquele caminho próprio que a pessoa escolhe, né? E esse caminho escolhido, na verdade, é um caminho que responde a um chamado, né? A gente fala que o matrimônio não é simplesmente fruto do acaso que duas pessoas se encontrem, mas tem um Deus, né, agindo, possibilitando o encontro, possibilitando a realização daquela união que depois se transforma no núcleo, que nós chamamos de família, né? E esse é um caminho maravilhoso, é um caminho abençoado de correspondência à vontade de Deus, que realiza o bem daquelas pessoas, realiza o bem da prole, porque é a família, o ambiente originário, vamos dizer assim, é o ambiente natural para o crescimento da maturidade, da personalidade, o ensinamento dos valores. Nesse núcleo, ao mesmo tempo que realiza cada pessoa que nele está envolvido, também se realiza o projeto de Deus. Então, são duas coisas que não são paralelas, né? A realização pessoal de cada pessoa como padre, como bispo, como diácono, se nós estamos falando dos serviços, mas também de cada cristão no seu agir dentro da comunidade, no seu exercer a caridade, né, de maneira fervorosa. Então nós percebemos que o chamado, Deus nos chama sempre para aquele caminho que melhor vai realizar as nossas aspirações e também, vamos dizer assim, por tabela, vai realizar o projeto de Deus, o plano de Deus. Porque Deus não tem um plano só para o indivíduo, mas Deus vê a pessoa dentro, né, do círculo maior da comunidade, do mundo. Porque Deus quer salvar esse mundo. Deus quer que todas as realidades sejam planificadas nele, né? E a gente, cada um, a seu modo, no seu caminho, né, no seu estado de vida, pode encontrar, então, todas as possibilidades para o desenvolvimento da maturação. Assim como acontece com a nossa vida
biológica. Assim como acontece com a nossa vida psíquica, nós precisamos daqueles meios que favoreçam o quê? O desenvolvimento de todas as nossas capacidades, de todas as nossas potencialidades. Nós podemos dizer também que cada estado de vida é aquele estado ao qual somos chamados, ou casado, ou solteiro, ou alguém que trabalha, né, que serve num ministério específico. A todos, o grande modelo é o próprio Cristo. Né? Para o bispo, Cristo é o modelo, para o padre, né? Porque o padre, sexta-feira, ontem mesmo, nós estamos rezando pela santificação do clero. Rezar para o clero que o clero se torne o quê? O clero do jeito que eu quero, do jeito que eu penso? Que comece a gostar das mesmas coisas que eu gosto? Não. Que se conforme cada vez mais o quê? Ao Cristo. E qual é a imagem de Cristo que aparece, né? O Cristo pobre, humilde e carregado, e que carrega a sua cruz, né? Para que possamos com ele participar da sua glória. Veja, o caminho de santificação é sempre um caminho que passa também pela cruz, né? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Né? O que significa esse tomar a cruz? É viver de acordo com as próprias exigências do Estado, né? A cruz é o exercício, né, daquele sacrifício, né, que é inerente à doação, ao próprio estado de aperfeiçoamento. Então vejam, por um lado o meu estado santifica o mundo, por outro lado me santifica, me amadurece. É muito bonito isso, né? O projeto de Deus, ele não cria assim, Deus não quer melhorar o mundo sem melhorar a gente, não. Começa no nosso coração esse trabalho, mas esse trabalho não fica só no nosso coração. Deus não quer salvar só uma alma. Deus tem um projeto para tudo, né? Deus quer salvar o mundo, a história, né? Deus quer o banquete pleno de convidados. Então isso significa que o trabalho de Deus é um trabalho universal, é um trabalho comunitário. Por isso que a igreja é uma comunidade de salvação. Porque Deus nos fez só, mas não nos salva sozinhos. Né? Então vejam que todo o estado de vida é aquele estado no qual eu sou chamado e é o estado pelo qual eu desenvolvo todas as minhas potencialidades naquele caminho de construção do reino de Deus. Um reino que já está presente, mas ainda não alcançou a sua plenitude em Deus. Né? Vejam que é bonito isso, cada um encontrar o seu lugar, né? Cada um encontrar o seu lugar nesse plano de Deus, e tenham certeza que toda vez que nós realizamos o plano de Deus, nós também nos realizamos, né? Muito bem, nós já chegamos no momento do nosso intervalo e no segundo bloco nós já vamos começar com as respostas às perguntas que vocês nos enviam. Você pode enviar a sua pergunta, o telefone está aí à disposição. Nós já voltamos. Estamos já de volta, segundo bloco do programa Respostas, e nós vamos para a pergunta que o Antônio, né? Que o Antônio lá de Vila Rica mandou para a gente, né? Já vamos começar trabalhando hoje, né, Fábio? Muito bem. A pergunta do Antônio é uma pergunta que eu já ouvi não poucas pessoas fazerem essa pergunta. Embora eu já tenha respondido aqui nesse programa, mas é sempre importante, viu, Antônio, que essa pergunta volte, porque tem muitas pessoas que têm essa angústia no coração, tá? A pergunta do Antônio: o que fazer se eu confessei uma coisa que eu acredito ser pecado, mas não consigo me livrar dela? Como devo agir? Devo continuar confessando? Antônio, veja, quando a gente vai procurar o perdão de Deus, né, provavelmente o nosso coração é levado pelo espírito do arrependimento, tá? Estamos cientes de que fizemos algo errado. Estamos cientes de que traímos a nós mesmos, traímos os nossos ideais, os nossos valores, e isso dói em nosso coração. Essa dor, né, ela é uma dor positiva. Em que sentido? Porque ela é uma dor que purifica.
é uma dor que já é fruto da ação da graça. Eu passo a, não sei se eu uso a palavra aqui, detestar o que eu fiz. Por quê? Poxa vida, por que eu fiz isso? Isso não corresponde ao meu valor, não corresponde àquilo que eu acredito. Não é isso que Deus quer de mim, tá? Você está decepcionado com você. Isso acontece com todos nós quando nós pecamos, né? Paulo, quando fala lá no seu texto, por que eu deixo de fazer o bem que quero e acabo fazendo o mal que eu não quero? No fundo, o pecado é uma traição a nós mesmos também, né? Quantas vezes eu já me encontrei assim, decepcionado comigo? Mas isso acontece também com você, acontece com todas as pessoas. Vejam, essa primeira contrição, ela é importante no processo de conversão, tá? Aí eu procuro o confessor, tá? E é importante que eu dê nome aos bois. Por que confessar é importante? Confessar é um aspecto desse sacramento da confissão. Porque eu estou querendo dar ênfase na confissão, mas esse sacramento também se chama reconciliação, sacramento do perdão. Confissão é um momento, mas por que é importante confessar, me acusar? Porque eu dou nome aos bois. É importante eu ressignificar os meus valores e ver o que foi traído dos meus valores. O que foi que eu rompi dos meus valores. Então você contar o próprio pecado para a igreja, que o ministro está ali em nome da igreja, não em nome pessoal, né? Porque aquele ministro também confessa, ele também tem seus pecados, né? Então eu estou confessando a Deus e à igreja através do seu ministro que realmente eu me afastei da vontade de Deus. Eu me afastei da palavra de Deus, eu me afastei do evangelho, eu traí os meus valores. Essa dor, ela é positiva. Mas existe uma dor que ela é negativa. Antônio, é o ponto que eu quero chegar. Porque até esse momento, por que eu vim buscar a confissão? Porque eu sei que Deus tem um remédio que eu preciso. Se você começa agora o segundo tipo de dor que não é espiritual, aí ela é negativa, é a culpa. Esse sentido de culpa é negativo, porque eu vou dar tal poder para o meu pecado que eu vou dizer não tem remédio. Aliás, Antônio, se você confessar de novo, você está fazendo um novo pecado, porque Deus não volta atrás. Nada está fora do abraço redentor de Cristo na cruz. Seu pecado não pode ser mais forte do que o poder de Deus na cruz, porque senão Deus falhou. Tudo foi abraçado pelo amor redentor de Cristo. Você passou a dar mais importância ao seu pecado do que ao amor de Deus. Sabe quando Paulo fala, onde abunda o pecado, superabunda a graça? Você está fazendo o contrário. Onde abundou, né, a ação o pecado, onde aconteceu o pecado, não tem mais ação da graça. Significa que Deus não tem mais poder de perdoar. Você viu a gravidade? Eu estou dizendo que Deus não tem mais capacidade de perdoar. Ou seja, é o fim. Então o que eu digo, Antônio? O complexo de culpa é diferente da contrição. A contrição é obra da graça. Sabe aquela dor? Tem que causar dor. Eu errei. Eu magoei, eu menti, eu falei mal da pessoa. O que as pessoas estão falando? Vou dar um exemplo. O que as pessoas estão falando daquela pessoa? A maldade que eu espalhei. Tem que doer, tem que sofrer nesse sentido. Mas não é complexo de culpa. Complexo de culpa é problema psicológico. E já teve pessoas, Antônio, que eu indiquei o psicólogo. Não é mais trabalho do diretor espiritual. Não é mais trabalho do padre. Tá? Por exemplo, eu lido com muitas situações que acontecem às vezes com pessoas... vou dar um exemplo, tá, Antônio? Acontece muito com pessoas, mulheres que fizeram um aborto. Acontece muito isso. Por isso que você, em certos pecados, você tem que fazer um processo com a pessoa. Não é simplesmente você dar um conselho e absolvição e tchau. Você percebe que você precisa ajudar a pessoa a fazer um caminho, tá? E você tem que dar uma penitência que ajude a pessoa a ressignificar o que ela fez. Por exemplo, né? Por exemplo, algo relacionado à cura dessa pessoa, tá? Por exemplo, adota uma criança que você vai ajudar, que você vai
visitar, que você vai ajudar. Ou seja, algo que te dê a possibilidade de você reconstruir a sua vida, tá? Porque se você deixar essa dor, esse complexo de culpa, ele vai acabar com você. E Deus não quer acabar com você. Deus não quer a morte do pecador. Mais importante do que o seu pecado é você para Deus. Deus quer você de volta. Você é um filho. Você é amado. Foi por você que Cristo morreu na cruz. Por que você tem que dar mais importância, Antônio, para o teu pecado? O maior poder é o poder do amor. Cristo não deixou nada escapa ao poder redentor da cruz. Então, não tem sentido você procurar a confissão se a igreja, se Deus não pode te dar o remédio que você precisa. Por quê? Porque o seu mal é incurável. Pronto. Se o seu mal é incurável, Jesus falhou na cruz. Se o seu mal é incurável, Jesus falhou na cruz. Você viu a gravidade? Você pode estar criando um pecado a mais. Então, o que eu te falo? Em muitos casos, vai procurar o psicólogo, porque aqui é complexo de culpa, não é contrição. E a pessoa... Outro ponto, Antônio, a pessoa não é só buscar o perdão de Deus, mas se dar o perdão. Já teve várias pessoas que eu disse, olha, eu tenho certeza que Deus a parte dele, ele fez. Mas você fez a sua? Você se deu o perdão? Você se deu o perdão? E olha que acreditar no poder redentor é a porta para a nossa saída desse mal. É a cura. Mas a cura não somos nós que damos. Não é minha dor em relação ao pecado. Ela é necessária para o meu processo de amadurecimento, para que eu retome o caminho da vida. Para que eu retome o caminho de Deus. Essa dor é necessária. Mas não é essa dor que me dá o perdão. É Ele. É sempre Ele. Não é nem padre, não. Não sei quem que andou falando por aí. É fake news. Quem fala que padre que dá perdão. Padre não perdoa ninguém. Eu nunca perdoei ninguém. Quem perdoa é Deus. Tá? Quem perdoa é Deus. Isso é fake news. Fake news que se espalha por aí. Então nós precisamos, Antônio, acreditar no poder redentor. No poder da graça de Deus. Não existe pecado que não possa ser perdoado pela graça superabundante da misericórdia, do perdão de Deus, tá? E você precisa também, Antônio, não sei se é o seu caso, tá? De repente você perguntou para alguém que trouxe essa questão para você. Você precisa se perdoar. E veja que o perdão, Deus vinculou ele, o perdão dado ao perdão, o perdão recebido ao perdão dado. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se você está magoado com você mesmo, você tem que se dar o perdão, acolher o perdão de Deus. Porque Deus vai fazer assim, como se fosse um presente. Antônio, toma aqui o perdão, você tem uma nova chance. Você vai voltar ao estado de graça. Você vai voltar ao meu convívio, à comunhão plena comigo. Mas aí você fala assim, não, eu não quero porque o meu pecado é muito grande. Porque você está em si mesmado, essa palavra que eu queria dizer. Você está de tal modo voltado para a sua própria dor que ela está te destruindo. Você tem que dar o passo, acolher o presente, acolher o dom do perdão. É um dom maravilhoso, é um dom que liberta. Quantas pessoas adoecem por falta de perdão? Perdão, nós não vamos entrar no céu cheio de mágoa. Não se entra no céu cheio de mágoa, gente. Ou resolvemos isso, né, no caminho, ou nós não vamos entrar. Perdão mas não é só, Antônio, dar perdão para os outros. É dar o perdão também para o irmão e para si mesmo. Se você é convidado a dar o perdão para quem te feriu, Deus está pedindo que você faça a mesma coisa que Ele está fazendo com você, porque Ele está te dando o perdão. Você tem que fazer isso com os outros, mas você tem que fazer isso com você mesmo também. Se perdoar, acreditar no poder redentor. Nada ficou fora do abraço da cruz, Antônio. Nada. Nada está fora desse abraço, tá? Então, o amor de Deus é sempre maior que os nossos pecados, viu, Antônio? Não se esqueça nunca. O amor de Deus é sempre maior que o meu pecado, tá bom? Eu espero que essa resposta tenha acalentado seu coração. Você não precisa mais
confessar a Deus, porque valeu já a primeira confissão que você fez, tá? Já valeu. Mas traga, se você quiser levar para um diretor espiritual, procure um padre da sua confiança, vai lá e eu digo, se você não consegue se libertar disso, você vai precisar de uma outra ajuda profissional também, tá? Porque, como eu disse, repito, complexo de culpa é diferente de contrição, de arrependimento. Essa é da dimensão da esfera espiritual. Isso aqui já é um problema psicológico, tá? Tem que diferenciar essas coisas, tá? Mas o amor de Deus é grande e Ele nunca vai deixar, mesmo quando você pecou, eu não sei o que você fez e não é isso que vem ao caso aqui agora, mas mesmo diante de tudo isso que você fez, você nunca deixou de ser filho para Deus. Deus não faz como alguns pais humanos, né? Que quando vê o erro do filho, fala, você não é mais meu filho. Deus nunca faz isso. Todos nós continuamos sempre filhos de Deus para Ele, tá? Você é um filho amado, tá? Força, Antônio. Qualquer coisa a gente está aqui, tá? Estamos a serviço, à disposição sua, de todos vocês, né? Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Chegaram mais perguntas aqui. Meu Deus do céu, hoje tem bastante pergunta. Vamos lá. A Josefa Campos, lá do bairro Nova Bandeirantes. Não conheço Nova Bandeirantes. Deve ser próximo do Terminal Bandeirantes, aquela região ali, né? Eu imagino. Tá certo, saudação carinhosa para todo o pessoal lá da Nova Bandeirantes. Padre, por que é importante rezar pelos que já se foram? Eles ainda precisam de salvação? Olha, Josefa, nós temos a oração pelos mortos, pelos que partiram, inserida dentro de um tema, que é um tema da fé, tá? Que está presente no nosso creio. Todo domingo a gente crê na comunhão dos santos. Dentro da comunhão dos santos é que a gente responde a sua pergunta. Sim, existe uma comunhão, uma ponte entre o céu e a terra. Existe comunhão entre os vivos e os mortos. Existe comunhão entre a terra e o céu. Existe comunhão entre a igreja que está caminhando, peregrinando neste mundo e aquela que já se encontra, né, na plena posse dos bens que Deus preparou para nós. Então vejam, se existe essa comunhão, a única coisa que pode realmente entrar nessa nova dimensão, que é a dimensão de Deus, é a oração. Então orar pelos mortos, tá? Orar pelas pessoas que partiram, né? Primeiro, expressão daquela solidariedade espiritual entre nós. Se nós podemos rezar por um vivo, porque você, não sou eu que sou padre, que recebo assim que a pessoa chega para mim e fala, padre, reza por mim. Você também às vezes, né, Josefa? Alguém chegou em você e falou assim, Josefa, eu estou com um determinado problema, reza por mim. Nunca aconteceu, Josefa, de alguém pedir oração para você? Por que depois da morte nós não podemos mais rezar? Porque a ponte continua, é uma ponte espiritual, é uma ponte do universo da fé, de uma outra dimensão, mas é real. É real. Agora, se você fala, eles ainda precisam de salvação, vamos dizer assim, para a fé católica, tá? Mesmo aquela pessoa que já conseguiu um patamar, né, de decisão, de vida, que ela abraçou o céu, mas ela se encontra ainda imperfeita no seu processo de maturação, de aperfeiçoamento pessoal. Aí entra a realidade, que nós falamos o estado do purgatório. Aí nós temos uma passagem bíblica, tá? Que está lá em Macabeus, segundo Macabeus, que é um texto que os nossos irmãos evangélicos não têm, né? Existem alguns livros que nós não temos. Tudo que temos eles têm, mas nós temos a mais, né? Esse texto de segundo Macabeus é a mais, onde fala realmente do sentido bíblico da oração para aqueles que se foram, né? Porque estão em estado de purificação, tá? E a nossa prece é como que um auxílio, uma força, né? É uma força que nós invocamos a Deus para dizer que nós estamos exercendo a nossa solidariedade espiritual, a nossa comunhão espiritual, né? De modo que a nossa oração, sim, é acolhida por Deus como um dom, né? Que é acolhido também por aqueles que já deixaram este mundo. Tá bom, Josefa? Nós vamos agora para o nosso intervalo e a gente já volta,
né? E vamos continuar as nossas respostas, porque nós temos bastante perguntas hoje, tá? Não saia daí, que a gente já volta. Muito bem, nós já estamos de volta. Josefa, eu vou retomar só a segunda parte da sua pergunta, que você falava se é importante rezar pelos que partiram, se foram. Eles ainda precisam de salvação? Deixa eu te explicar, Josefa, não é que eles precisam de salvação. Eles precisam completar o caminho de purificação deles, mas a salvação eles já têm. Porque o purgatório não é sala de espera para o inferno. Do purgatório ninguém desce para o inferno. É sala de espera do céu. É que o nosso imaginário popular, Josefa, aproximou muito o purgatório do inferno. Não, mas essas pessoas estão se purificando, estão se preparando, estão vestindo a roupa adequada para o encontro com o Altíssimo. Vamos usar assim uma comparação, né? Eles estão precisando estar com as vestes prontas, adequadas para o grande banquete, tá? Então, precisam da oração no sentido de que precisam terminar o processo, o caminho de purificação. Não é que eles precisem de salvação. Por quê? Porque a meta deles já existe, é o céu. Eles vão para o céu, né? Eles vão participar dessa plenitude em Deus. Eles vão participar do banquete, tá? Então é isso, tá, Josefa? Então pode orar sim, pode manter essa comunhão, porque existe uma solidariedade espiritual. E no reverso do caminho, eles também que estão lá estão rezando por nós, Josefa. O que é a intercessão dos santos? Por que é possível? Porque existe um canal, tá, de comunhão, de dons espirituais entre a igreja triunfante, a igreja no céu, e a igreja peregrina neste mundo. Então, nós não estamos sozinhos, tá? Os nossos irmãos que partiram também são intercessores por nós, tá? Que coisa bonita, né, Josefa? Isso que significa que a gente conhece pouco, viu, Josefa? A comunhão dos santos. É algo que a gente precisava aprofundar e conhecer bem mais, tá? Obrigado, Josefa, pela sua participação. Meu Deus do céu, hoje nós temos tantas perguntas aqui, chegaram mais na hora do intervalo. Olha, mas você não desanime não, se eu não responder a sua pergunta hoje, sábado que vem, se a graça de Deus nos permitir, nós estamos aqui. Ó, o Fernando Félix, lá da Moreninha, eu vou responder essa pergunta, embora ela não esteja na ordem, porque ela tem relação com a primeira pergunta que eu respondi sobre a pessoa que confessa várias vezes e não consegue se livrar daquele sentimento de culpa. Olha a pergunta do Fernando Félix. Esse complexo de culpa que o senhor diz é o mesmo que o remorso? Sim, Fernando, esse complexo de culpa, ele é um tipo de remorso, mas ele já é um remorso petrificado, entendeu? A pessoa se fixou no que fez. E aquela dor está destruindo ela, tá? Então, nesse sentido, sim, é muito parecida com a dor do remorso. Embora, Fernando, no início do processo de conversão, o remorso é importante. Por quê? Porque tem pessoas que têm um relaxamento total da consciência. Fazem mal sem sentir nenhum pingo de culpa. Aqui eu culpo um pouco umas certas linhas de psicologia que metralharam tanto a culpa, mas não viram a necessidade que nós temos dela. Agora, é óbvio que muitas vezes a religião, se você não tomar muito cuidado, ela faz muito, utiliza muito a culpa como mecanismo de dominação. Isso é um perigo. Esse é um perigo. Mas, se você for pensar bem, sabe aquela pessoa que é um trator que vai passando assim por cima de todo mundo, dos sentimentos de todo mundo, não importa mais o que as pessoas sentem? A maldade da pessoa, aquela pessoa que a gente fala que é fria, ela não se dói mais pelo que faz. Sabe? O grau máximo disso é o quê? Uma psicopatia? Que a pessoa mata, não está sentindo absolutamente nada. Aliás, sente prazer. Então a gente precisa desse sentimento de culpa para quê? Para fazer o caminho de volta, para reconstruir a paz, para reconstruir o bem. Mas quando se torna complexo de culpa, Fernando, esse remorso se petrifica e a pessoa fica se autodestruindo.
aí é muito perigoso. É aqui que eu falo, Fernando, que a pessoa precisa de uma ajuda psicológica urgente. Não é só mais uma questão espiritual. Aqui é a ideia de complexo de culpa, que aí sim, esse tipo de complexo ele tem que ser combatido, porque ele vai destruir a pessoa, tá? E a nossa culpa não, a nossa culpa é caminho, é purgatória a nossa culpa, a culpa espiritual, porque ela é caminho de libertação, é caminho de vida, porque eu vou voltar à vida, eu vou vencer essa escravidão, tá? Então é isso, mas é remorso sim, Fernando, tá? É um remorso, mas aí a gente passa para essa segunda fase que é importantíssima, é importante a gente estar atento, né? Estar atento a essa dor de contrição que é necessária, não confundi-la com o complexo de culpa que é negativo e destrói a própria pessoa, tá bom? Obrigado, Fernando, pela sua participação. Olha, essa pergunta chegou recente, mas como a gente precisa enfrentar hoje as fake news, né? Eu acredito que o programa Respostas é uma oportunidade também. Por quê? Porque fake news é mentira. E ninguém gosta de mentira, né? E tem como provar a mentira, porque a mentira cria uma deturpação da realidade, né? Então vejam, a Lourdes, obrigado pela sua pergunta, porque talvez isso aqui provavelmente já está chegando nas redes sociais, né? Lourdes Bueira Lopes, lá do Jardim Petrópolis. Lourdes, obrigado pela sua pergunta. A Lourdes pergunta, é verdade que o Papa Bento foi exilado na Alemanha? Na sequência, e o que estão falando desse Bergoglio é verdade? Lourdes, vamos com calma. O Papa Bento XVI tem um irmão, tá? Esse irmão é um sacerdote e que está gravemente enfermo. Eu morei na Itália, né? Morei 9 anos, eu tive a oportunidade de conhecer o irmão dele, inclusive fisicamente é muito parecido com ele. Eu achei... isso aqui tudo é uma grande mentira, isso aqui, tá? Já como pressuposto, não vai atrás dessas coisas. Confia na igreja. Não confia em certos falsos profetas, que se dizem católicos também, tá? Não vai atrás dessas ideologias, tá? Vamos voltar aqui. Vejam, Lourdes, o Bento XVI, o Papa Emérito, gente, idoso. Vocês viram a foto dele? Judiação, ele não consegue mais nem caminhar. E ele mostrou o desejo de ir lá se despedir do irmão que está gravemente enfermo na Alemanha. Tudo acompanhado, pegou o avião, o Estado, é um voo de Estado. A Itália cedeu um avião, um voo de Estado para ele, tá? E ele foi lá. Olha que coisa maravilhosa, né? Num outro país, diante dessa pandemia, o Papa está mostrando uma profunda sensibilidade do seu coração de visitar o seu irmão, tá? O Papa Bento XVI é um Papa muito amado, cuidado também pelo Papa Francisco. A gente tem notícias de uma irmã, inclusive, eu conto esse episódio, que conta que ela conhece as irmãs que cuidam, que estão na Casa Santa Marta, onde mora o Papa Francisco. Não é esse Bergoglio, desse Bergoglio. A gente não pode se dirigir, Lourdes, assim a um Papa, tá? Desse Bergoglio, minha santa, nós não podemos, é o Papa. Podia ser Pedro, José, João, é o Papa. Então nós não podemos nos dirigir ao Papa usando o sobrenome de cardeal dele. Ele é Papa Francisco. Os católicos, qualquer pessoa que usar o nome Bergoglio em maneira agressiva, vocês podem saber, pode encaixar ele que ele já está na ideologia, tá? É uma pessoa que faz parte de uma corrente. Por quê? Dentro da igreja existem correntes extremistas que têm verdadeiro ódio pelo Papa Francisco, né? Provavelmente são eles que estão inventando que o Papa Francisco deve ter mandado exilado o Papa Bento XVI para a Alemanha. Eu vou rir para não chorar, né? Vou rir para não chorar. Mas absolutamente isso é uma grande inverdade. O que eu dizia? O Papa Francisco sempre vai visitar o Papa Bento XVI. Essa irmã dizia que um dia procuraram o Papa Francisco, ele desapareceu da Casa Santa Marta. Ele sabia que o Papa Bento XVI gosta de um pão, algo que é feito lá na Itália. Sabia que ele gostava muito daquilo. Onde foram descobrir o Papa Francisco? Lá no Mater Ecclesia, no mosteiro onde o Papa fez opção de ficar. Então ele foi levar para o Papa Bento XVI. Então são duas pessoas maravilhosas, duas pessoas que amam tanto a igreja, dois grandes homens, distintos, mas são dois grandes homens. Então, Lourdes, por favor, não caia nas ciladas do extremismo, tá? O tradicionalismo é um extremismo ideológico
que têm feito muito mal à igreja, muito mal, né? Eles na prática mesmo, eles são cismáticos, né? São cismáticos por quê? Porque Papa, eles escolhem, né? Não gostam de muitos aspectos que são essenciais no nosso caminho de fé, né? O respeito pelo Papa. Uma pessoa, um católico que desrespeita o Papa, né? Ele tem que se confessar. Sim, porque se você não está em comunhão com o atual sucessor de Pedro, o que você vai fazer na missa? O nome dele é citado lá. Nós temos que parar com essas ilusões. É esse pessoal que quer ser tão santo, mais santo que Deus, mais Papa que o Papa. É a mania hoje das redes sociais, essa modinha nova, né? Um monte de gente de doutor sem doutor, sem fazer medicina, um monte de professor, de sociólogo sem fazer sociologia, um monte de perito em política sem nunca ter estudado. Então a gente tem que enfrentar essas correntes extremistas que podem ir para o extremo e para o outro, tá? Pode ir para um extremo e para o outro. Quantas vezes diante de alguns grupos, eu defendi o Papa Bento XVI, né? Dizendo, olha, ele é o Papa e nós temos que ouvir a voz de Deus. O que Deus está falando através dele? Eu falo o mesmo discurso para o Papa Francisco, tá? Então a gente precisa de voltar a ter um pouco de sanidade mental, viu, Lourdes? Então, por favor, de onde você recebeu essas fontes, vai lá e bloqueia, né? Por quê? Porque você não é como algumas pessoas que eu conheço que gostam da mentira. Tem gente que gosta da mentira, né? Por quê? Porque a mentira confirma o que eu penso. Se eu tenho ódio ao determinado Papa, então eu vou acreditar em tudo aquilo que macula a sua imagem, que ataca o Papa, né? Então não, minha santa, o Papa Francisco é um homem de Deus, né? Que tem uma determinada visão das coisas, está tentando nesse momento conduzir a barca de Pedro e nós temos que seguir, nós temos que acolher, né, o caminho, porque nós somos católicos, não tem católico sem Papa, né? O Papa está governando a igreja, o sucessor de Pedro, né, Lourdes? Então, Lourdes, o Papa Bento XVI não está exilado, ele volta para a Alemanha a hora que ele quiser, tá? Desculpem, ele volta da Alemanha para a Itália a hora que ele quiser, né? É a hora que ele quiser. Mas o que me chamou a atenção, Lourdes, do gesto, é a grandeza, né? Ir lá se despedir de um irmão, né? Que coisa linda. É porque ele está limitado pela pandemia, situação de pandemia, limitado pela idade, mesmo assim, ele foi lá se despedir do irmão de sangue, né? Que coisa bonita. Eu acho isso muito lindo, o gesto. Lourdes, obrigado, viu? Muito obrigado pela sua pergunta. Agora, passamos para a pergunta da Elisângela, da Vila Nácia. Elisângela, nós somos quase vizinhos lá da Vila Nácia, bairro São Francisco, ali está perto. A pergunta da Elisângela: por que passamos por momentos difíceis, onde parece não ter solução e sofremos? Então, minha santa Elisângela, sua pergunta é muito parecida com a resposta ao problema do mal, né? Por que o sofrimento? Por que o sofrimento na nossa vida? Né? Vejam, nós temos duas formas de encarar esse problema, né? Do ponto de vista da nossa fé, o enfoque é outro. Depois de Cristo, o sofrimento ele passa a ter também um caráter de redenção, tá? Embora a gente não consiga explicar com toda a clareza a origem desse mal, no sentido de tentar explicar de onde vem, né? Nós temos as nossas respostas. Quais seriam as nossas respostas? Existiu, desde o início da história da humanidade, uma opção, né, pela morte, uma opção pelo mal, que terminou com a universalização desse mal moral que acontece no mundo inteiro, que causou um desequilíbrio em todas as relações. Isso a gente chama de pecado, Elisângela. A gente chama de pecado. Essa força que entrou no mundo e não veio de Deus. Absolutamente. Não vem de Deus, não. Nós não saímos com defeito de fábrica. Saímos, sim, dentro da limitação própria da nossa condição criatural. Isso sim, são limitações inerentes à nossa condição de criaturas. Mas o mal introduziu
né, introduziu esse desequilíbrio, essa maldade, o sofrimento. Vejam, logo depois que Caim, que o homem e a mulher são expulsos do paraíso, saem da presença de Deus, fonte de toda a vida, Caim já mata o seu irmão. Vejam, a morte vai gerando morte, vai gerando dor, vai gerando... né? O que é importante? O que mais deve nos concentrar a nossa força não é descobrir o porquê, mas para quê? Diante do sofrimento dos pobres, diante do sofrimento dos idosos, diante das pessoas angustiadas aí, o que eu posso fazer? Mesmo que eu não possa sair de casa hoje, o que eu posso fazer? Eu posso ligar, por exemplo, para uma pessoa que está se sentindo profundamente sozinha. Mais do que perguntar por quê, Elisângela, eu perguntaria para quê? O que eu posso fazer para amenizar a dor no mundo? O que eu posso fazer para me solidarizar com quem sofre? Tá? Então, embora eu não tenha uma resposta conclusiva para você, Elisângela, o que a gente sabe é que Deus não abandona jamais a gente no nosso sofrimento. E sofrimentos podem ser escolas. Sim, o sofrimento pode ser uma escola. Tá? Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, mas eu espero que você supere e, na medida do possível, se você puder aprender ou crescer com algo desse sofrimento. Mas completa. Paulo diz, completar na minha carne aquilo que faltou aos sofrimentos da paixão de Cristo. Quer dizer, todo sofrimento pode ser oferecido como dom, unido ao sofrimento, ao grande sofrimento de nosso Senhor na cruz. Né? Então, partilhar, doar ao Senhor, olhar o Cristo crucificado e dizer, Senhor, toma meu sofrimento, toma minha dor, né? Oferecer. Isso também traz muita paz, Elisângela. Tá certo? Gente, nós chegamos ao final do nosso programa, que pena, meu Deus do céu, sobraram um monte de perguntas, mas vocês não desanimem não, tá? A Paloma está aqui de testemunha e a gente sabe que no próximo programa nós não vamos deixar para trás a pergunta de vocês. Nós não jogamos nenhuma pergunta não, tá? Gente, eu quero pedir agora nesse momento, invocar sobre você, sobre sua família, sobre sua vida, a bênção do nosso Deus por intercessão de nossa mãe, Maria Imaculada. E eu quero pedir que essa bênção nos ajude nesse momento tão desafiador em que estão subindo o número de pessoas contagiadas, o número de lugares ocupados nas UTIs dos nossos hospitais. É preocupante a situação, mas é grande o Deus que está conosco. Por favor, use máscara, vamos nos responsabilizar, vamos nos tornar pessoas eticamente responsáveis também pela saúde uns dos outros. Faça o bem, procuremos fazer o bem e que essa bênção de Deus nos faça todos solidários uns com os outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela presença de todos vocês, pelas muitas perguntas que nos chegaram, mas não desanime não, porque no próximo sábado a gente vai estar de volta e nós vamos responder a sua pergunta. Até lá! Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.